As frequências baixas são barradas pela reatância do capacitor e as frequências altas passam para o tweeter. Aqui, a situação mais simples seria um indutor, uma bobina. As frequências baixas passam pela bobina e vão excitar o alto-falante. As frequências altas não passam por essa bobina, evitando que esse cone pesado, lerdo, ele se movimente, produzindo um som agudo sujo que vai diminuir, que vai prejudicar a qualidade do som produzido pelo transdutor adequado. Ficou claro? Então, passivo, porque tudo que se usa aqui são resistores, capacitores e indutores. Uma das vantagens é o custo. Isso aqui é barato, você só usa um amplificador, só usa componentes passivos. Agora, essa outra opção seria a de um crossover ativo de 2 vias. Ó. Crossover ativo de 2 vias. Por que ativo? Porque eu tenho 2 amplificadores, um para cada via. A diferença que essa solução... O senhor está rindo de quê, senhor Gustavo? Pergunta? Ah, pode perguntar. Visualmente, como é que identifica a diferença do crossover passivo e um ativo? Olha, visualmente é a seguinte, o crossover passivo, ele não tem fonte de energia. O senhor não falaria assim no passado. Não? Como é que eu diria? O senhor diria, um liga na tomada, outro não. Ah! Eu já tinha esquecido dessa, viu? Muito obrigado por me lembrar. Tempus fugit. Então, olha só, eu sempre gostei de sistemas ativos. Os meus primeiros sistemas, eles eram ativos, é mais fácil de você fazer. A eletrônica, ela é bem mais barata que componentes passivos de alta qualidade. O Vitório faz crossovers passivos de alta qualidade, o indutor pesa quantos quilos? Dá um exemplo aí. Pesa 1 quilo, ou um indutor. Tá? Na palestra dele ele vai mostrar um crossover passivo com correção de fase, correção de amplitude, montado na placa de circuito impresso, desenvolvido pelo método dele. Vocês vão ver o tamanho dos componentes. Então, ó, esse filtro passa-altas, ele pode ser apenas um capacitor. A diferença é que no caso desse filtro ativo, o capacitor ele está ligado na entrada do amplificador, enquanto que no filtro passivo o capacitor estava ligado na bobina do driver. Qual é a diferença? A diferença é que essa impedância de entrada aqui é 10 kΩ. Então a corrente que vai passar pelo capacitor é insignificante, o capacitor não vai esquentar. Enquanto que no caso de um tweeter, a impedância aqui é 8 ohms, a impedância nominal. Então a corrente no capacitor ela vai ser bastante acentuada. Isso vai trazer problemas de vida, problemas de resposta para o sistema. E a mesma coisa no caso do indutor. Então aqui nós colocamos ou um componente passivo. Se você quer fazer um sistema baratíssimo, eu quero fazer um sistema para um carro de propaganda volante, eu boto aqui um capacitor na entrada do amplificador e boto um indutor na entrada do outro amplificador. Uso 2 amplificadores. O fato de você usar 2 amplificadores, isso traz uma vantagem audível. A vantagem é a seguinte: quando você, por exemplo, usa um sistema passivo, você só tem um amplificador. Quando chega o grave, uma batida no bumbo muito pesada, ela puxa muita corrente desse amplificador. E a fonte de alimentação, como por exemplo no caso de um carro de propaganda, ele é alimentado por bateria,
a tensão disponível cai e você produz uma distorção gigantesca no sinal, que no grave você não vai perceber, porque os harmônicos vão ser filtrados aqui pelo woofer, mas ela vai ser reproduzida no driver e no tweeter. Então você vai ficar com um som horroroso. Se você colocar um amplificador para os graves e um amplificador para os agudos, vai acontecer a mesma coisa aqui, só que a distorção gerada pelo grande consumo dos graves vai ser filtrada pela bobina do alto-falante e você não vai perceber. E esse camarada daqui, ele está sendo, e esse driver ou tweeter, ele está sendo alimentado por outro amplificador que não distorceu. Isso daí dá um diferencial na qualidade absolutamente gigantesco. Eu sempre utilizei esse tipo de sistema, sempre, desde que eu comecei no áudio. Teve coisas no áudio que eu comecei certo. Trabalhar com crossovers ativos, mesmo esses assim jambrados, capacitor na entrada do amplificador, indutor na entrada do amplificador, bem simples, eu sempre fiz isso. Sidney, que mais? Então, aí aquela vantagem